Então, a pessoa que traz a insegurança existencial, ela também traz uma dificuldade de autoestima e de autoaceitação. E devido a essa dificuldade de autoestima e de autoaceitação, devido à insegurança existencial, a pessoa, para se livrar, entre aspas, da insegurança, na verdade ela não se livra, ela substitui um problema por outro, para ela se libertar dessa insegurança, ela entra num movimento que nós chamamos de temeridade. O que é temeridade? Temeridade é um movimento no qual a pessoa busca segurança fora dela mesma. Para que uma pessoa possa resolver um problema de insegurança existencial, ela vai necessitar de fazer um mergulho interior para desenvolver a virtude da segurança. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, como que a pessoa se liberta da dependência afetiva. A pessoa que entra no movimento temerário, ela tende a querer resolver os seus problemas internos de forma externa, ou seja, buscar segurança em relacionamentos afetivos. Comumente, a pessoa busca no relacionamento afetivo a dois, mas pode acontecer de haver uma dependência afetiva em qualquer tipo de relacionamento. Relacionamento com amigos, com familiares, pais, mães, irmãos, primos, com pessoas, colegas do trabalho. Qualquer pessoa, a pessoa pode gerar um processo de dependência afetiva, ou seja, um movimento de suprir a sua insegurança com uma terceira pessoa. E é claro que não é possível nós desenvolvermos sentimentos positivos com outras pessoas. As virtudes, elas são individuais e intransferíveis. Eu não tenho como desenvolver verdadeiramente segurança existencial, que é uma virtude, com base em outras pessoas. Por mais que essa outra pessoa me ame, me cerque de carinho, ela nunca vai poder me gerar segurança interior. Então, o que acontece? Acontece um movimento temerário de dependência afetiva. E como que funciona, como que a dependência afetiva ela surge na vida do ser? Todos nós, nós viemos de um processo de desenvolvimento humano que a dependência ela faz parte da vida de todos nós. Quando é que o ser humano ele é totalmente dependente de outro ser humano? Na primeira infância. Então, desde o instante em que nós nascemos, até mais ou menos 7, 8 anos, 6, 7, 8 anos, varia conforme cada pessoa, uma criança ela é totalmente dependente de adultos que proveja tudo o que a criança necessite. Comumente, ela é dependente dos pais, na falta deles de substitutos. Pode ser pais adotivos, pode ser uma instituição, pode ser qualquer situação, mas uma criança na primeira infância, ela não vive sem um adulto. Um recém-nascido, se for deixado 24, 48 horas no máximo, ele estaria indo a óbito se não tiver um cuidado de um adulto, comumente da própria mãe, ele vai a óbito. Por quê? Porque ele não tem como se alimentar, fazer a higiene, tudo que uma criança, um recém-nascido precisa, não tem como.
no primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano de vida, também a criança não tem como se manter sozinha. A partir de 7, 8 anos, que uma criança já pode, já tem condições de fazer várias coisas sozinha, mas mesmo assim, ela, mesmo na segunda infância, ela vai precisar sempre de um adulto ali junto com ela para dar suporte material, emocional e tudo mais. À medida que o ser humano vai crescendo, né, na adolescência, por exemplo, já é necessário que esse ser humano se torne cada vez independente psicologicamente. Na primeira infância, a dependência é necessária e normal. Na segunda infância, a criança vai desenvolvendo cada vez mais uma independência psicológica, com uma interdependência social. Qual é a diferença de uma coisa para outra? A independência psicológica sou eu comigo mesmo. Então, se eu exercito virtudes como a segurança, a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança, eu vou desenvolvendo uma independência psicológica e uma interdependência social, porque nenhum ser humano é uma ilha. Então, no caso da criança na segunda infância, do adolescente, ele depende financeiramente dos pais, ele depende socialmente de outras pessoas, porque essa interdependência social é de toda a comunidade. Por exemplo, se você tocar na sua roupa, se sua roupa foi feita de algodão, você não plantou o algodão, você não colheu o algodão, você não beneficiou o algodão, transformou esse algodão em fios, depois em tecidos, o tecido com modistas, com tudo que é feito para chegar essa roupa numa loja, você adquirir e hoje você está vestindo essa roupa. Quantas pessoas colaboraram para que do algodão lá na fazenda até a roupa que você está vestindo, foram centenas de pessoas que trabalharam para que você tivesse a sua roupa de grife ou sua roupa comum do dia a dia, não importa. São muitas pessoas, inclusive em pessoas de países diferentes. Muitas vezes a roupa que você está usando foi fabricada lá na Índia, em Bangladesh, na China, em outros lugares, onde a maior parte das confecções hoje são sediadas. O alimento que você comeu hoje no almoço, você, com raras exceções, você não planta, não colhe, não beneficia, não cozinha os alimentos que você consome, salvo pessoas que moram em zona rural, que pode ser que tenha plantado tudo que comeu no almoço, que cultivou, que foi e acabou preparando a refeição, né, e ela própria que produziu tudo isso. Na maioria das vezes, o que acontece é que também alimentos, nós muitas vezes estamos nos alimentando de um trigo que veio lá da Austrália, ou veio do Canadá, veio da Argentina, no nosso pão hoje diário, no café da manhã, um alimento que nós consumimos na hora do almoço. Você que está no estado de São Paulo pode ter sido produzido aqui em Mato Grosso, esse alimento. Enfim, existe uma interdependência social o tempo todo. E isso não é mal, muito pelo contrário, é um grande bem. A humanidade evoluiu exatamente para gerar toda essa questão do comércio internacional, da circulação de bens, de mercadoria, e isso tudo produz uma grande interdependência social. Agora, cada ser humano, a partir da adolescência, principalmente, e o adulto, ele deve ser
dependente psicologicamente. Se não houver uma independência psicológica, o que vai acontecer? O processo da dependência afetiva, da dependência de uma outra pessoa. A pessoa que se sente insegura com ela mesma, ela vai buscar ter uma dependência de alguém. Por exemplo, uma pessoa que tem uma insegurança no seu trabalho, ela pode se tornar dependente de um colega de trabalho, que está o tempo todo orientando, resolvendo problemas para ela. Uma pessoa que tem uma insegurança no nível afetivo, emocional, tem uma dificuldade de autoamor, de autoestima, de autoaceitação, ela pode gerar uma dependência afetiva de parceiros afetivos, de amizades, e ficar ali dependendo de outras pessoas para que ela sinta bem com ela mesma, para que ela esteja se sentindo acolhida, se sentindo aceita, ela precisa do outro. A pessoa que tem, por exemplo, uma dependência que é gerada por uma máscara do ego, chamada martírio salvacionista. O que é o martírio salvacionista? É o movimento da pessoa salvar o outro. Por exemplo, uma mãe de família que está o tempo todo cercando os filhos, porque eles não dão conta de fazer nada direito, ela que tem que estar o tempo todo ali atendendo às necessidades deles, porque eles não sabem fazer nada direito, se torna dependente afetivamente desse movimento salvacionista, como se os filhos fossem vítimas incapazes, e ela, a mãe, aquela que vai prover tudo, que vai resolver todos os problemas dos filhos. Então, isso tudo é um processo de dependência afetiva. A pessoa precisa do outro para que ela esteja bem, para que ela esteja realmente se relacionando de uma forma em que não gera algum conflito maior. Qual é o problema de uma situação assim? Vejamos que aparentemente não há nenhum problema. Por quê? A pessoa busca um colega que vai estar ajudando, vai buscar um familiar, vai buscar um parceiro afetivo. Parece que está tudo bem. O grande problema é que essa insegurança existencial, ela só vai aprofundando nesse tipo de relacionamento. E a dependência afetiva, seja de qual nível for, ela gera um profundo apego ao outro. Ela gera um movimento em que a pessoa vai ficando cada vez mais dependente do outro. E como qualquer pessoa não é eterna na nossa vida, a única pessoa que você vai conviver por toda a eternidade é você mesmo, você não tem como conviver com outras pessoas eternamente, seja por divórcio, seja por morte, seja por aposentadoria, seja por um processo de, por exemplo, no trabalho, uma pessoa que é dependente de outra, uma pessoa é desligada da empresa e outra fica. Tem uma série de possibilidades de acontecer da outra pessoa que esta se tornou dependente e não está mais na vida dela. E aí o que acontece? A pessoa dependente afetivamente, dependente para ter segurança nesse movimento temerário, ela desmorona, ela fica sem chão, literalmente. A segurança está ligada ao primeiro chakra, que é um órgão do nosso corpo sutil, que está ligado, ele é chamado de chakra raiz, que está ligado à questão da nossa sustentação no mundo físico. E aí o que acontece? Quando a pessoa se torna dependente de alguém,
quando não tem esse outro alguém, ela literalmente desmorona, né? Uma vez atendendo uma pessoa que o marido pediu divórcio, e era uma pessoa profundamente dependente afetivamente do marido. Quando o marido pediu divórcio, ela mesma disse, eu fiquei sem chão. E ela teve uma trombose, imediatamente teve uma trombose das duas pernas. Ela foi socorrida a tempo e fizeram procedimentos cirúrgicos, porque se não fosse atendida a tempo, ela iria ser necessário amputar as duas pernas devido a esse processo psíquico-emocional de se sentir sem aquela sustentação. Então, a pessoa dependente afetivamente, como esse caso dessa senhora com o seu esposo, o esposo funciona para ela como uma muleta que ela não anda sem. Se a muleta, por algum motivo, sair de perto, ela desmorona literalmente no chão. E muita gente vai dizer, mas como uma pessoa pode chegar a esse nível? Sim, dependendo do nível de dependência afetiva, quando a pessoa perde o objeto da dependência, ela pode psiquicamente produzir um problema sério, porque ele afeta o primeiro chakra, o chakra da segurança, e uma pessoa assim pode chegar até a perder as duas pernas, literalmente. Ela fica sem ação, sem movimento, sem como se movimentar na vida. O nosso psiquismo tem um poder muito maior do que a gente imagina. Tem o poder de destruir, de gerar doenças, e tem o poder de curar, dependendo da forma como nós agimos. Então, todo o processo de dependência afetiva, ele tem essa causa e gera muitas consequências. Eu falei de uma delas, que é a produção de doenças somáticas, psicossomáticas. A pessoa pode produzir, na dependência afetiva, doenças emocionais graves, como depressão, ansiedade generalizada. A pessoa fica muito ansiosa e ela tende a querer reter a outra pessoa. Pode produzir, por exemplo, doenças que não são ainda catalogadas como doenças, mas que na visão da psicologia consciencial é doença. Ciúme, por exemplo, ciúme patológico, a pessoa quer reter o outro com ela, amigos, familiares, né? Não é só relação afetiva a dois que isso acontece. Tem pessoas que querem uma pessoa como amiga dela exclusiva, essa pessoa que ela depende, ela não pode ter nenhum outro amigo. Uma mãe pode ficar dependente de um filho pode se tornar totalmente dependente de uma mãe, dependente de um pai, enfim. Pode haver um processo de dependência que gera esse movimento de possessividade, de ciúme. Por exemplo, um filho que depende de uma mãe pode ter ciúme muito forte de um irmão, de uma irmã, de outras pessoas na convivência com essa mãe, e gerar graves transtornos devido a essa dependência, transtornos emocionais, como depressão, ansiedade generalizada e outros problemas. Tudo isso como consequência da dependência afetiva. A pessoa se torna dependente e vai ficar sempre como se a vida dela fosse andar de muletas o tempo todo. Nós não fomos criados para andar de muletas. Nós fomos criados para andar com as nossas próprias pernas. Por isso que um ser humano normal é um ser humano independente psicologicamente e interdependente socialmente. Os relacionamentos interpessoais são muito benéficos nas nossas vidas. Essa interdependência, essa troca de colegas de trabalho, parceiros afetivos, na família, são muito salutares. Não é esse o problema. O problema é você depender disso
para viver. Eu só vivo se tiver fulano junto comigo, se tiver Beltrano junto comigo. Se o fulano e Beltrano não quiserem estar comigo, eu não consigo viver adequadamente. Então, isso que é a dependência afetiva, gera grandes problemas interpessoais, conflitos de relacionamento, porque ninguém gosta de ficar com alguém dependente, grudado ali, como se fosse a pessoa, objeto dessa dependência, tivesse o tempo todo sendo sugada pela outra pessoa. Ela acaba se sentindo sufocada, e principalmente na relação afetiva, gera aquela pessoa pegajosa, aquela pessoa que está o tempo todo observando a outra pessoa não pode dar um passo longe dela, que ela já fica acreditando que o outro tem um caso, que o outro vai traí-la, que o outro vai deixá-la. Então, ela vai essa tentativa de desenvolver segurança com o outro produz cada vez mais insegurança. E a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente, vai gerando um círculo vicioso. Não temos como gerar verdadeira segurança com base em outras pessoas.